Olá, seja muito bem-vindo à palestra Sabedoria Financeira, parte 2. Se você chegou até esse vídeo e ainda não assistiu à parte 1, recomendo que você clique no botão superior direito do seu vídeo e assista essa primeira parte, onde eu trago uma atividade interativa para que você possa conhecer a sua mentalidade financeira, ok? Então vamos ao conteúdo da parte 2, onde eu trarei já algum conhecimento para que você possa iniciar uma transformação financeira na sua vida, ok? Então, o Brasil, como um país emergente, um país subdesenvolvido, que já iniciou os primeiros passos para se tornar um país desenvolvido, acaba deixando em segundo plano um assunto que é muito importante. E esse assunto é a educação financeira, é o assunto que nós estamos trazendo aqui nessa palestra. E a educação financeira, ela é um ponto comum entre todas as profissões, pois afinal trabalhamos com o objetivo de gerar renda e recursos financeiros. E essa renda é para suprir as nossas necessidades básicas, tais como alimentos, roupas e um teto para morar. Então, a educação financeira, ela é de extrema importância para a educação de cada cidadão. A educação financeira, ela necessita ser ensinada desde quando somos crianças. Infelizmente, a educação financeira, ela não é ensinada nas escolas, nem no ensino fundamental e muito menos no ensino médio. A educação financeira nós aprendemos dentro de casa, com nossos pais, onde eles sempre nos dizem que devemos estudar para poder obter um bom emprego no futuro e assim ser pessoas bem-sucedidas. Porém, eles não ensinam como devemos lidar com o dinheiro, como devemos administrar o nosso dinheiro. E isso é muito importante. Então, hoje no Brasil, vemos muitas dificuldades nas pessoas com relação à educação financeira. As pessoas acabam se enrolando, entrando em dívidas e se perdendo dentro de tantas dívidas que elas geram, pois não sabem lidar com o dinheiro, não sabem aprender a respeito do dinheiro. A mentalidade delas ainda não está preparada para lidar com o dinheiro. Portanto, precisamos ter esse desejo de aprender mais sobre educação financeira, para que possamos ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, sem dificuldades. E o objetivo deste projeto é fazer que você tenha uma transformação financeira na sua vida. Também proporcionar a oportunidade de aprender as técnicas e estratégias que pessoas bem-sucedidas financeiramente usam para administrar e gerenciar de forma eficaz sua vida financeira. Então, este projeto foi desenvolvido para ajudar pessoas que não possuem um controle financeiro, está todo endividado, pensa que a crise do país é o problema de tudo, acredita que não está bem financeiramente porque o salário é muito baixo, acha que nunca vai conseguir lidar com dinheiro, tem controle financeiro, mas não sobra nada para investir. Então, através desse projeto, através do seu interesse, tenho certeza que você irá criar sua própria jornada para o sucesso. E não tenha dúvidas que essa será uma experiência única e totalmente transformadora. Basta você se interessar, acreditar e se dispor a aprender os conceitos e estratégias que serão apresentados aqui. E é claro, não desistir no meio do caminho, pois a cada 100 pessoas, apenas uma tem interesse em adquirir conhecimento sobre finanças, mesmo sabendo que está precisando. Então é difícil hoje as pessoas se interessarem em aprender mais sobre finanças. E hoje temos uma infinidade de formas de aprender, temos a internet disponível aí com diversas pessoas ensinando estratégias, temos livros que também ensinam as pessoas a saber lidar com dinheiro, a aprender mais sobre educação financeira. Mas infelizmente nem todos têm interesse.
Então, se você está assistindo esse vídeo, essa palestra, tenha esse interesse, não desista, continue, acesse outros canais também para você aprender, leia livros. Tenho certeza que você não irá se arrepender, pois isso é muito importante para a sua vida. Então, vamos ao primeiro passo. Esse primeiro passo é a mentalidade. Temos que trabalhar primeiro a mentalidade para que você comece realmente a fazer uma transformação na sua vida financeira. Sem mudar a mentalidade, não adianta de nada você aprender as estratégias de administração de finanças, de dinheiro, se você não mudar a sua mentalidade. E o que seria a mentalidade financeira? Entende-se como mentalidade financeira a forma que você enxerga o dinheiro, tanto os pontos positivos quanto os negativos. Sendo assim, eu faço o seguinte questionamento: se todos nós sabemos que vivemos em um mundo capitalista, onde praticamente tudo que fazemos necessita de dinheiro e que precisamos lidar com ele no dia a dia, por que será que a grande maioria das pessoas não se interessam em aprender como funciona o dinheiro? Peço que reflita sobre este questionamento, sobre essa pergunta e faça para você mesmo. Por que será que você nunca se interessou em aprender a lidar com dinheiro, aprender a educação financeira? Ou por que será que os nossos pais também nunca tiveram esse interesse? E eu tenho certeza que no final dessa palestra você conseguirá responder essa pergunta, ok? E aqui eu venho trazer uma base bíblica para essa questão financeira, essa questão do dinheiro. Como o objetivo deste meu projeto se iniciou através de uma palestra ministrada presencialmente na igreja que eu congrego, eu não poderia deixar de trazer a palavra de Deus para poder mostrar para as pessoas que a Bíblia também nos ensina a respeito do dinheiro, a respeito de sabedoria financeira. E em Lucas 18, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, diz o seguinte: é uma passagem que tem como título O Jovem Rico. E diz o seguinte: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão difícil, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa passagem ela é bastante conhecida e muitas pessoas usam ela como um argumento para não buscar riqueza, para não buscar uma vida melhor, pois elas acreditam que as pessoas ricas não irão para o céu, não herdarão a vida eterna. Mas na verdade, o que Jesus quis dizer nessa passagem é que pessoas que são apegadas ao dinheiro, pessoas que são apegadas aos bens materiais e dão mais importância a essas coisas do que Deus, essas pessoas sim não herdarão o reino de Deus. Mas não é pecado algum você buscar riqueza, não é pecado algum você ser uma pessoa rica, desde que você não coloque isso em primeiro lugar, desde que Deus seja a principal coisa na sua vida. E é claro, também seguir todos os mandamentos que a Bíblia nos traz. E seguir ali todos os ensinamentos. Isso é muito importante. Então,
Não é pecado algum você ter o desejo de se tornar uma pessoa com uma vida melhor, uma vida financeira melhor e até mesmo ser uma pessoa rica. Então tire esse pensamento negativo e não deixe que isso venha deixar você desanimado, pois isso não é uma verdade. Nós temos que saber interpretar a Bíblia, nós temos que saber ler a palavra do Senhor e entender aquilo que Deus está nos trazendo. Então essa passagem, ela nos ensina que temos que buscar os caminhos do Senhor, que temos que buscar Deus em primeiro lugar e, consequentemente, Deus irá nos abençoar. Aproveito aqui para fazer uma comparação, onde estarei utilizando a figura do Silvio Santos e de um trabalhador, um humilde trabalhador, para que possamos fazer esse comparativo. Neste caso, vemos que o Silvio Santos é uma pessoa rica e esse trabalhador seria a pessoa pobre. Neste caso, se realmente seguirmos esse pensamento de que as pessoas ricas não irão herdar o reino dos céus, o Silvio Santos seria uma pessoa que não iria para o céu. Porém, este humilde trabalhador, sim. Só que sabemos que isso não é o fator determinante para definir se a pessoa vai para o céu ou não, mas sim as atitudes que essa pessoa tem, aquilo que ela tem feito ao longo de sua vida. E o principal, se essa pessoa aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, se ela acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário pela vida dela, pelos pecados dela. Então, neste caso, não podemos dizer se o Silvio Santos ou se esse trabalhador humilde irá herdar o reino dos céus. Um outro comparativo ainda seria entre uma pessoa trabalhadora, humilde também, e essa segunda pessoa seria um morador de rua, que não tem nada. Neste caso, se fizermos esse comparativo, podemos dizer que esse trabalhador, apesar de ele ser humilde, perto de um morador de rua, ele seria uma pessoa rica, pois ele tem o que comer, ele tem o que vestir, ele tem onde morar. Já o morador de rua, não. Então lhe pergunto, será que neste caso, esse trabalhador também não iria para o céu? Pois estamos fazendo um comparativo entre as pessoas, entre as riquezas das pessoas. Então vemos aqui que não podemos simplesmente olhar para a questão financeira da pessoa, mas sim para a questão das atitudes, para a questão daquilo que ela crê, daquilo que ela põe em primeiro lugar na sua própria vida. Não podemos dizer que uma pessoa rica não vai para o céu. E também não podemos dizer que uma pessoa pobre, só por ser pobre, irá para o céu. Então tem outra passagem aqui também, que diz o seguinte, em Ageu, capítulo 2, versículo 8: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, o Senhor dos Exércitos, que é Deus, diz que a prata e o ouro é dele. Então, se nós somos filhos de Deus, logo nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus tem. Então, se Deus ele é dono do ouro e da prata, nós somos herdeiros de toda essa riqueza. Então, não tem por que Deus querer condenar pessoas que são ricas ou pessoas que têm o desejo de ser ricas. Nós temos que sempre buscar o caminho do Senhor e, consequentemente, Ele irá nos abençoar. Uma outra passagem também bastante conhecida fica em 1 Reis 3:11, que diz assim: Disse-lhe Deus: Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas e nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre reis por todos os teus dias.
Essa passagem é a passagem do rei Salomão, onde ele teve um sonho e Deus lhe perguntava o que ele queria que Deus fizesse por ele. E ele disse que queria um coração sábio. E esse pedido agradou a Deus. Então, Deus atendeu o seu pedido e ainda lhe deu mais. Lhe deu riqueza, deu poder, deu glória. E não houve nenhum reino igual ao de Salomão. Então, aqui podemos ver que Deus, ele pode dar riqueza. Só que antes disso, vemos que Salomão se interessou primeiro por sabedoria, para que ele pudesse conduzir o povo, para que ele pudesse reinar sobre o povo de Israel. E isso agradou a Deus. E é exatamente isso que temos que fazer, temos que buscar os caminhos do Senhor primeiramente. E tenho certeza que Ele irá nos abençoar com todas as nossas necessidades. Então, não fique pensando que buscar riqueza ou que buscar uma vida financeira melhor é algo de errado. Temos que fazer a obra do Senhor e seguir as nossas vidas, dando o nosso melhor na obra dele, fazendo aquilo que ele tem nos pedido, nos ordenado. Amém? Então, dando continuidade, referente ainda à mentalidade financeira, é claro que jamais será possível mudar a sua vida financeira para um patamar melhor somente pela forma de pensar, mas o primeiro passo é ter a mentalidade correta a respeito do dinheiro e se libertar de crenças limitantes, trabalhar na transformação da sua mentalidade financeira. Com certeza é aprender primeiro como o dinheiro funciona para depois aprender as estratégias e técnicas de como ganhá-lo mais. E agora nós vamos quebrar alguns paradigmas e algumas crenças limitantes. Você já deve ter ouvido falar por diversas pessoas que dinheiro não traz felicidade, né? Nós vemos isso, eu principalmente já vi estampado em alguns carros. Se dinheiro não traz felicidade, dê o seu para mim, seja feliz. É muito comum a gente ver esse comentário. Isso é uma crença limitante, pois a partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, você deixa de dar importância à administração do seu dinheiro, porque você vê aquilo como algo que não é bom, algo que não é benéfico. Outra crença limitante também é as pessoas dizerem que investimento é só para os ricos. Então as pessoas ganham o dinheiro dela e gastam tudo, elas não investem, porque elas acreditam que investimento é só para rico. Outra crença limitante é o dinheiro é a raiz de todo mal. As pessoas acreditam que o dinheiro só cria o mal, mas na verdade o dinheiro ele também é um potencializador daquilo que você é. Se você é uma pessoa boa, você pode ter certeza que se você tiver mais dinheiro, você continuará fazendo coisas boas. Porém, se o seu coração está cheio de coisas ruins, coisas maus, você também irá fazer ainda mais. Então, o dinheiro é um potencializador daquilo que você é, daquilo que você tem dentro do seu coração. E temos outras mais. Quem nasce pobre não fica rico. Pobre, para ser feliz, tem que ter dívida. Isso também a gente ouve muito falar. Pobre sem carnê para pagar não é feliz. Ficar rico vai me tornar menos espiritual. Não dá para ficar rico em um país assim. E também, essa última também, muitas pessoas dizem que ficou rico porque fez algo ilícito, roubou. Então, quando vemos uma pessoa que conseguiu vencer na vida, conseguiu transformar a sua vida financeira, as pessoas olham aquilo e dizem que ela só conseguiu porque ela fez algo de errado, algo ilícito, que ela roubou. E isso nem sempre é verdade. Muitas pessoas conseguem aprender mais sobre o dinheiro, sobre a educação financeira e conseguem vencer na vida. Então, todas essas crenças limitantes, nós temos que excluí-la da nossa mentalidade, da nossa vida, e não deixar que isso venha travar o nosso aprendizado
sobre as finanças, sobre os investimentos. Então, eu quero que você pergunte a si mesmo: o que o dinheiro significa para você? Quais são as coisas que mais te motivam em obter dinheiro? Quais são os seus objetivos? E quais as coisas que você mais gasta tempo e quais as que você mais gasta dinheiro durante o mês? Pega um papel, anote, reflita sobre essas perguntas e responda. E depois, ao término dessa palestra, verifique se as suas respostas irão mudar, se você terá um outro pensamento referente à sua resposta atual, ok? Então, para que possamos realmente fazer uma transformação financeira em nossas vidas, nós temos alguns pilares, né, para você ter uma mente financeira poderosa. E esses pilares são determinação, disciplina, paciência, organização e planejamento. Sem esses 5 pilares, você não conseguirá ter uma vida financeira saudável ou não conseguirá aprender 100% a respeito de finanças, pois você precisa ter determinação, você tem que ter disciplina naquilo que você estará aprendendo, naquelas estratégias. E é claro, tem que ter paciência, pois não é de um dia para o outro que você terá uma vida financeira saudável, principalmente se você já tiver numa situação de dívidas, uma situação de dificuldades. Então, tem um tempo, e isso tem que ter paciência. Você também tem que ter organização sobre as suas finanças e ter um planejamento. Você tem que ter ali seus objetivos traçados para que você possa planejar a melhor forma de alcançá-los. E aí eu te pergunto, por que as pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro? Então, são vários os motivos que levam as pessoas a não se interessarem em aprender a lidar com o dinheiro e como ele funciona. Normalmente isso está relacionado ao desinteresse em sair da zona de conforto. Então vejamos alguns principais motivos: a própria falta de conhecimento, a falta de interesse, a falta de planejamento, a falta de objetivos e a falta de mentalidade correta. Isso é uma das formas, né, algumas coisas que fazem com que as pessoas não tenham o interesse em buscar o conhecimento, em saber lidar com o dinheiro. Claro que existem muitos outros fatores que levam a isso. Esses são alguns dos principais que eu trouxe. E para que você possa ter o primeiro contato com a educação financeira, logicamente, essa palestra ela só vai te dar os primeiros passos, né? E com certeza você precisará de outras ferramentas também para que você possa aprimorar ainda mais os seus conhecimentos a respeito de finanças. E esse primeiro contato com a educação financeira, você precisa saber lidar com o dinheiro antes mesmo de começar a ganhá-lo. É algo muito importante para evitar crises financeiras ainda no começo de sua vida profissional. Portanto, aproveito para indicar alguns livros que irão te ajudar a iniciar essa transformação financeira na sua vida. Aqui eu trouxe 3 livros, a qual achei muito interessante. O primeiro livro que eu li foi O Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito interessante, um livro que realmente ele abre sua mente com relação à questão financeira, com relação a investimentos. Infelizmente, hoje no Brasil, temos poucas pessoas que realmente têm conhecimento sobre investimento. Só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 210 milhões de habitantes no Brasil e apenas 1.700.000 pessoas, mais ou menos, investem na bolsa de valores, pessoas físicas. Então, a gente vê que menos de 1% da população investe na bolsa de valores. Quando fazemos esse comparativo aos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, lá em torno de 60% da população, 60, 70% da população investe na bolsa de valores. E a população lá é em torno de 330 milhões de habitantes.
Então vemos uma grande diferença entre os dois países. Aqui estamos ainda no início, muitas pessoas ainda têm muitos preconceitos, têm medo de investir, então precisamos quebrar isso. E esses livros ajudam você a quebrar esses paradigmas, a quebrar esse medo de investir. Então, quando você tiver a sua vida financeira estável, sua vida financeira de forma saudável, você precisará investir para que você possa acelerar o processo de você se tornar uma pessoa mais rica. E o outro livro que eu também achei muito interessante é Os Segredos da Mente Milionária. É um livro também muito parecido com Pai Rico, Pai Pobre, tem alguns princípios semelhantes e tenho certeza que ele também irá te ajudar aí a transformar a sua mente e você a se tornar uma pessoa com conhecimentos financeiros adequados aí para transformar a sua vida financeira. E o último livro aqui, o terceiro livro, seria Do Mil ao Milhão, do Thiago Nigro, é um brasileiro, onde ele também iniciou, ainda jovem, uma jornada de transformação financeira e hoje ele é um homem milionário, pois ele, desde sua juventude, já se interessou pelo assunto e veio estudando e adquirindo mais conhecimentos, investindo e com isso ele se tornou uma pessoa com uma vida financeira tranquila e saudável, ok? E eu trouxe aqui um quadrante do fluxo de caixa, que é esse quadrante ele é comentado no livro Pai Rico, Pai Pobre, e eu achei muito interessante trazer esse conteúdo para que você possa ter uma ideia de como que é a situação no mundo, como que é a situação com relação às finanças. Então, 60% da população são empregados, são pessoas que trabalham de carteira assinada, CLT. E essas pessoas, no livro, ele chama como zona de sobrevivência. Essas pessoas trocam o seu tempo por dinheiro. Em geral, nunca tem tempo para a sua família ou diversão. Além de tempo, falta dinheiro para fazer o que gosta. Então, a grande maioria da população é empregado. A outra parte, que gira em torno de 35% da população, são os autônomos, donos de pequenas empresas ou donos do próprio negócio. E ele, o autor do livro, intitula como Zona de Esgotamento. E ele diz que são escravos de seus próprios negócios, se tiram férias, não estão faturando, só ganham se trabalham. Então, se somarmos essas duas porcentagens, nós vimos que nós temos 95% da população em uma situação onde todos trabalham muito, mas têm pouco dinheiro. Quando passamos para o lado direito desse quadrante, nós temos ali 4% da população, que são os donos de empresas grandes, com mais de 500 funcionários. E o autor intitula essas pessoas como zona de desempenho. E esses donos de empresa, ele tem um sistema trabalhando para gerar dinheiro. Você investe na empresa e ela trabalha para você. A outra porcentagem, que seria a minoria, seria 1% da população, são os investidores, e o autor intitula como zona de liberdade. Essas pessoas têm o dinheiro trabalhando para você enquanto desfruta da verdadeira liberdade. O dinheiro não para de render, mesmo enquanto dorme. Então, o que ele quis dizer aqui é o seguinte, que 95% da população, que são os empregados e os autônomos, donos de pequenas empresas, eles trocam o tempo por dinheiro. Então, eles trabalham por dinheiro. Já o outro lado da população, que seria a minoria, seriam os donos de grandes empresas e os investidores, e eles têm o sistema trabalhando para eles, para gerar dinheiro. Ou o próprio dinheiro está rendendo, mesmo até enquanto eles dormem. Então, a gente vê aqui uma grande diferença entre os dois lados do quadrante de fluxo de caixa. E outro detalhe muito importante é que do lado que são os 95% da população, apenas 5% da riqueza está na mão dessas pessoas. E do outro lado, que são apenas 5% da população, 95% da riqueza está na mão dessas pessoas. Então vemos uma grande diferença entre os dois lados. E aí eu te pergunto o seguinte: se você realmente quer ter uma transformação financeira,
Se realmente você quer mudar a sua vida financeira, de qual lado você tem que estar? Do lado dos 95% da população ou do lado dos 5%? E eu te digo o seguinte, às vezes você pode estar pensando, é muito difícil para que eu venha sair desse lado do 95% e ir para o outro lado. Realmente, não é tão fácil, mas se você não começar, se você não se dedicar, você não irá para o outro lado. Então, não coloque dificuldades, não se limite, aprenda, corra atrás de conhecimento e tenho certeza que você irá conseguir. Mude sua mente, transforme sua mente, pense que o dinheiro tem que trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. E aqui eu trouxe uma comparação entre pobres e ricos. Os pobres, eles têm gastos em passivos, eles usam dívidas para comprar passivos. O foco é fazer dinheiro imediatamente. Sempre diz, não tenho tempo para aprender sobre dinheiro. E possui apenas uma fonte de renda. Ele vende o seu tempo. Já os ricos possuem educação financeira, quitam dívidas para fazer dinheiro, investem para se obter ótimos ganhos, reinveste em ativos com os lucros obtidos e distribuição de renda, várias fontes de renda. Então vemos aqui uma grande diferença entre os pobres e os ricos. Por isso que as pessoas dizem que os pobres cada vez ficam mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Mas isso se dá à forma com que cada um lidar com o dinheiro. Então, reflita sobre esse comparativo. Reflita sobre tudo aquilo que já vemos aqui nessa palestra. Eu trago aqui algumas frases para que você possa se motivar a buscar ainda mais conhecimento sobre finanças. Você não precisa ser rico para investir, mas precisa investir para ser rico. Quem compra o que não precisa, logo terá que vender coisas que precisa. Se os outros podem fazer isso, nós também podemos. Mas se os outros não podem, nós ainda temos uma chance. E sem sacrifícios, não há benefícios. Investir não é arriscado. Arriscado é trabalhar 35 anos e depois depender da previdência social. Então, aqui essas frases é para que você possa refletir e se motivar a buscar conhecimento sobre sabedoria financeira e sobre investimentos. E como se comporta a nossa mente? Todas as decisões financeiras que tomamos em nossas vidas envolvem a nossa mente. Por isso, é importante entender como a nossa mente funciona. Sabemos que o nosso cérebro é dividido entre dois sistemas, o emocional e o racional. Cada um deles nos leva a tomar decisões de forma diferente em nossas vidas. Então, o sistema emocional é aquele que responde aos estímulos de forma rápida e automática. É por ele que respondemos de imediato algumas perguntas como: quanto é 1 mais 1? E principalmente é nesse sistema que anúncios como 50% de desconto costumam nos fazer comprar por impulso coisas que sequer chegamos a usar. Isso acontece pois ele também funciona de forma associativa e não consciente, respondendo aos estímulos de forma automática, sem sequer refletir sobre o que fazer para tomar aquela decisão antes de ser tomada. Então temos que ter cuidado com o sistema emocional, pois ele pode nos deixar em situações difíceis. Já o sistema racional funciona de forma mais controlada e lenta, e nos leva a refletir antes de tomar algum tipo de decisão. É por meio desse sistema que respondemos perguntas como: quanto é 8 vezes 7? E por mais que não seja uma pergunta muito complicada, nos leva a refletir pelo menos um pouco antes de falar sua resposta. Além disso, é graças a esse sistema que somos capazes de evitar gastar dinheiro por impulso e optar por poupar, pois ele funciona de forma consciente. Esse sistema exige muito esforço e atenção quando à sua execução, e é o que nos leva a resistir às tentações. Então, sempre que você se deparar com uma situação relacionada ao dinheiro, pense um pouco, use o seu sistema racional e não emocional, pois muitas das pessoas acabam usando o sistema emocional e se enfiam em dívidas e acabam se complicando financeiramente.
E aí eu te pergunto, qual a fórmula do sucesso financeiro? Então, como falado anteriormente, somente transformar sua mentalidade não vai mudar sua vida financeira para um patamar melhor. Portanto, para alcançar o sucesso financeiro, você precisa da mentalidade financeira, que é reprogramar sua mente, é essencial para chegar ao sucesso financeiro. Obter o conhecimento. A educação financeira não se limita somente aos ensinamentos que falamos aqui. É de grande importância que você continue a buscar o conhecimento a respeito de finanças pessoais e evoluir a cada dia no assunto. E, logicamente, tem que ter ação. É preciso colocar os conhecimentos em ação. Caso contrário, você estará apenas procrastinando o seu sucesso ou mesmo tendendo ao fracasso. O conhecimento precisa ser visto na prática, para que você elabore sua própria forma de lidar com o dinheiro. Então, essa é a parte 2 dessa palestra. Espero que você esteja gostando até aqui. E no próximo vídeo, irei trazer a parte 3, onde iremos finalizar essa palestra e iremos trazer o resultado da nossa atividade interativa. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais.